Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Gente, hoje é um podcast especial. Gustavo, estamos aqui com uma pessoa, eu não vou falar quem é ainda. Tá. Mas o programa de hoje é especial, é sobre ufologia. A gente vai falar sobre o caso de Varginha, o Momento Contato, que é o filme do cineasta James Fox, que o Marco Leal fez também produção. A gente vai falar sobre tudo, sobre a sequência de como foi, de o que aconteceu naquele 20 de janeiro de 1996, né? Caramba, que marcou a história. E na sequência a gente vai estar aqui com o Fred Morse, que é o cara de Carona com os OVNIs. Você já assistiu o seriado, tem certeza que é um dos seriados mais legais produzidos pela TV brasileira sobre ufologia. E aí a gente já vai nessa sequência. Acabou um podcast, na semana que vem a gente já... É como se fosse o parte 2. Parte 2. E vamos falar aqui sobre coisas legais e interessantes para você que está em casa saber exatamente tudo o que aconteceu. Eu vou ler, como sempre... Pega o óculos do Clodovil. Do óculos do Clodovil, não. Ó, ele é ufólogo, escritor, autor do livro Incidente de Varginha, Criaturas do Espaço no Sul de Minas, um dos principais investigadores do caso Varginha, afastado do mundo ufológico desde 2004, e tem até uma página no Facebook chamada Onde está Vitório Pacatini? E eu vou te dizer, ele está aqui. Prazer, Vitório. Prazer todo meu, senhores. Que satisfação estar aqui com vocês. Cara, que honra ter você, depois de tanto tempo, você voltar a falar sobre Varginha, que você foi a primeira pessoa que chegou em Varginha? Foi o primeiro ufólogo? Não, eu vim na sequência, porque aconteceu do grande pesquisador, colega nosso, o Birajara Rodrigues, ele residir na cidade de Varginha. Então, ele já residia lá desde a infância e já desenvolvia suas pesquisas. Então, quando a informação começou a chegar na mídia, eu estava em Belo Horizonte, residia em Belo Horizonte. Né? Lembrando que eu passei uma parte da minha infância na cidade ao lado de Varginha, que por acaso é a terra do rei Pelé, o rei do futebol, chama-se Três Corações, 25 quilômetros de distância, muito perto. Então, conheço muita gente, muitos amigos da minha família, amigos meus de infância estavam lá. Como eu já desenvolvia pesquisas também há muitos anos, centenas delas, pesquisas de campo, quando surgiu a informação que 3 moças, 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha em Varginha, no bairro Jardim Andere, que era um bairro ainda por ser loteado, então tinha muito mato, um bairro muito grande, com aquelas trilhazinhas. E tinha vários terrenos ainda vazios. Totalmente, né? E com mato alto. E elas usavam esse terreno como ponto para cruzar de lá e chegar no bairro onde residiam mais abaixo, que é o bairro Santana. Quando a mídia divulgou... Era um atalho que ela fazia. Essas trilhazinhas, esses atalhos no meio desses lotes que as pessoas usam para cortar caminho. Quando a mídia divulgou, e eu em Belo Horizonte acordo naquele dia ensolarado e vejo no jornal 3 meninas haviam avistado uma criatura muito estranha que elas não identificavam como um animal conhecido da nossa natureza. Eu, então, já entrei em contato com o meu grupo, né? Através desse grupo nós desenvolvemos muita pesquisa, temos também uma biblioteca gigantesca ao longo de décadas. E uma reunião lá no meu apartamento, como eu tenho esse vínculo já há muitos anos lá no sul de Minas, na cidade de Três Corações, e sabedor que lá nesta cidade existe a maior escola de treinamento para sargentos de infantaria, que é a ESA, Escola de Sargentos das Armas. Como os senhores sabem, o sargento é o elo de ligação entre a tropa e o comando. É uma escola fantástica, é a melhor da América do Sul, mas assim, inconteste, né? Muito bem organizada, o aluno que entra lá, ele sai um militar muito treinado, muito capacitado, não só para atuar dentro das Forças Armadas, mas para a vida, ele sai de lá preparado. A escola, enfim, todo o equipamento de infantaria, os tanques, e jipes e caminhões, eles têm todo um treinamento para lidar, né, com animais peçonhentos, eles sabem capturar, eles sabem
tomar providências, eles se localizam no meio da mata fechada, né? Eu costumo dizer para os nossos colegas da ufologia que qualquer grupo de ufologia do Brasil e do mundo que tivesse um sargento treinado pela ESA teria um grande parceiro na pesquisa de campo, porque é aquela hora que a gente vai para o campo e fica lá, às vezes, amedrontado, tem que pernoitar, né? Você tem medo, né, de um conjunto de elementos da floresta, daquelas matas. Ter um sargento treinado pela ESA junto conosco, qualquer grupo de ufologia adoraria ter. Lamentavelmente, não foi assim que aconteceu. Então, eu tenho que primeiro fazer esse imenso elogio à Escola de Sargento das Armas de Três Corações, a melhor escola de treinamento de sargento da América do Sul. Eles são extremamente competentes, tão competentes que quando eu fiquei sabendo, que eu já conhecia a escola, e tinha amigos lá dentro da escola, os seus pais, tios, primos, alguns desses amigos de infância se tornaram militares também, hoje estão nas cabeças. Eu já fiz contato lá de Belo Horizonte com alguns lá em Três Corações e disse, eu estou indo aí para investigar. Então, é isso que eu quero saber, Pacatini. Entre a notícia do jornal, aí você já falou da idade, né, do tempo, porque ninguém lê jornal mais, né? Entre você ler o jornal, ver a notícia e sair, quanto tempo isso levou? Olha, 24 horas. Eu chamei o grupo lá no apartamento, naquele dia mesmo. Vocês já viram a primeira página do jornal Estado de Minas, que era a maior de circulação do Estado de Minas Gerais? Vou fazer uma reunião aqui em casa, porque eu já estou indo para o sul de Minas, já vou dar uns telefonemas. Fizemos a reunião com o meu grupo, conversamos, estabelecemos algumas estratégias. Eu já estava ali exercendo uma liderança no grupo já há alguns anos, e imediatamente fui para o sul de Minas, avisei minha mama, estou indo, a situação é essa, e já dei uns telefonemas. E fui para o sul de Minas. Não se esqueça, naquela época, porque a rodovia que liga Belo Horizonte ao sul de Minas é a rodovia Fernão Dias, a BR-381. Ela vai até São Paulo, capital. Três Corações fica aproximadamente da metade do caminho. A rodovia passa na frente da cidade. Então, eu já avisei, estou indo, liguei para uns amigos, né? Queridos, a situação é essa, preciso de informação, dá uma perguntada e tudo. Antes da noite eu já estarei aí, porque são, em média, 300 quilômetros. Quer dizer, você já começou sua pesquisa antes? Antes. Eu nem conhecia o Ubirajara só de nome, porque a ufologia naquela época, como não existia os smartphones, como o próprio e-mail estava nascendo em 1996, e os celulares não tinham. Era incipiente o uso, não tinha as redes. O celular ligava, né? Muito difícil conversar, ninguém tinha um aparelho, estava entrando. Na estrada não pegava, você está louco. Né? E também não existia o WhatsApp, não Telegram. Não tinha o grupo do WhatsApp, o grupo do nada. Então, a gente conhecia muitos colegas de nome, né? Nos contatos, às vezes era uma carta que você escrevia, às vezes era um telegrama, imagina. Então, eu sabia quem era o Ubirajara de nome, que era um dos nossos grandes colegas, dos grandes pesquisadores da ufologia brasileira. Eu ainda nem o conhecia. Muito bem, eu fiz um contato com alguns colegas, alguns conhecidos meus de infância, estou indo aí, a situação é essa, me ajudem. Porque se isso não tiver um fundo de verdade, nós vamos dar por encerrado. Entretanto, se tiver, nós vamos fundo na pesquisa. Ok. E fui. Então, como são, em média, 300 quilômetros, naquela época a rodovia Fernão Dias era um projeto para ser duplicada. Ela não era duplicada ainda, pista simples. Então, você tinha que ir com muito cuidado, muito movimento de caminhões, né? E fui para Três Corações, fui para a casa da minha mama, que ainda residia lá naquela época. Veja, chegando lá em Três Corações, eu fui procurar, existia uma coisa chamada catálogo telefônico. Eu fui, como o catálogo telefônico é do sul de Minas, então abrange Três Corações, Varginha, Lavras, e Baipendi, outras cidades ali por perto, né? Campanha, Pouso Alegre. Eu fui procurar na parte de Varginha, pelo nome, como se fazia, Ubirajara Franco Rodrigues, procurei, achei um telefone fixo dele. E liguei para a residência dele, né? Alguém lá atendeu, voz feminina, depois eu vim saber que era a esposa dele na ocasião, e me apresentei, disse: Ubirajara, você ainda não me conhece, eu venho de Belo Horizonte, vi a matéria no jornal, eu sei que você reside em Varginha, então, por ética e por atenção, é claro,
né, você é o pesquisador que está em Varginha, eu estou tomando contato com você e gostaria de lhe fazer uma visita já amanhã para poder conhecê-lo e trocar uma ideia e saber, né, colher de você o que pertinente à Varginha, do contexto que se apresentou, você já tem conhecimento e, quem sabe, poder vir a somar. Eu ainda nem o conhecia. Ah, ok, ele marcou para o dia seguinte, depois do almoço, marcou lá o horário, deu o endereço dele direitinho, ok, estarei aí em Varginha. Só que, naquela noite, eu só iria para Varginha no dia seguinte. O telefone já começou a tocar lá na casa da minha mama, e os amigos de infância disseram, calma aí, rapaz, que a coisa aqui está muito complicada. A onça vai beber água. É um jargão que se usava na época, ou seja, alguém vai falar. Então, eu nem conhecia o Birajara ainda. Lá perto de Três Corações, uma cidade muito conhecida no Brasil todo, chama-se São Tomé das Letras. Sim. Famosa, esotérica. Então, tinha uma estradinha de terra, na época era a estradinha de terra que vai para lá. E ela conecta o meio rural também. Então... Você chegou em Varginha há quanto tempo, do dia 20, você chegou, que dia você chegou em Varginha? Olha, 2 dias depois. No dia seguinte, eu cheguei em Três Corações, né? Já fiz uns contatos, no outro dia subsequente eu já estava em Varginha com o Birajara. E antes de conhecê-lo, quando os amigos de infância já disseram a onça vai beber água, eu falei, e é hoje? É hoje. Então, por gentileza, acerta o horário, não fala comigo no telefone, viu? Manda alguém aqui, manda um mensageiro. Mandaram um mensageiro lá em casa. Vai ser em tal lugar, você pega a estrada para São Tomé, tudo deserto, tudo escuro naquela época, estradinha de terra, vai andar até tal ponto, vira para cá, vira para lá, nós vamos estar lá te aguardando, vamos levar uma testemunha militar que participou de uma das capturas. Ou seja, de cara você já pegou uma testemunha militar? De imediato. Naquela noite, eu só ia conhecer o Birajara no dia seguinte. Fomos para o lugar marcado, secreto, já levei naquela época, né? Já levei um gravador. Gravava em fita cassete, porque o lugar era todo escuro, não existia essas câmeras digitais. Era Rec Play, é isso? Isso. Né? Levei um gravador pequenininho, portátil, que se usava na época, porque naquela escuridão não ia dar para filmar, e a testemunha também, num primeiro momento, não aceitou ser filmada. Então, pelo amor de Deus, não me prejudica, você vai me matar, não vou matar ninguém, pode marcar o horário. Meus colegas levaram lá no meio rural, saindo para São Tomé das Letras, e lá eu gravei o primeiro depoimento. Essa testemunha participou de uma das capturas, o mais intrigante, que aí, como eles disseram, se prepara, porque a coisa aqui está complicada. A captura foi de manhã, naquele mesmo dia 20 de janeiro. Repare, as meninas foram ver a criatura... E foram os bombeiros que fizeram a captura. Sim, as meninas foram ver a criatura às 3h30 da tarde, ok? Só que por volta das 10 horas da manhã, uma criatura já tinha sido capturada. Então, já de cara, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas criaturas eram no total? Olha, nós já vamos trazer assim, e eu vou dar essa sequência, nós já vamos trazer 3 de imediato, sendo que no andamento da pesquisa nós podemos chegar a 5, e eu explico. O que acontece? Esse militar participou da operação da captura da primeira criatura que foi capturada, porque, na realidade, ela não foi nem a primeira, porque a primeira, realmente, antes desta, tomou 3 tiros de fuzil lá embaixo na mata. Um dos militares do Exército se assustou com a criatura muito feia, porque eles já estavam patrulhando, eles já estavam correndo no meio rural, e já tinha matado uma dessas criaturas com 3 tiros naquela manhã, antes da captura das 10 horas. Vamos na sequência. Então, quem que participou? O Exército, a Polícia Militar de Varginha e o Corpo de Bombeiros. Sim. Este militar que já me deu essa informação pertence a uma dessas 3 forças. Escondido num lugar secreto, combinado, o mensageiro informou, eu fui. Gravei. Ia conhecer o Birajara só no dia seguinte. Muito bem. Então, ele relata, né? Porque lá no bairro Jardim Andere tem um platô no terreno e logo depois vem um desbarrancado. Era necessário fazer um aterro ali também para fazer o loteamento futuramente. Então, naquele desbarrancado, já tinham crianças jogando pedra
em algo que para eles era um animal esquisito. Já estavam até jogando pedra. Né? Testemunhas civis viram a hora que a viatura do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros, né, o caminhão do Exército, chegou ao bairro. Nós temos os testemunhos de... É porque ali eu acho que eles chegam sem saber nem o que é, né? Não, eles foram acionados. Tem um bicho estranho, só que para o Exército, para essa sensacional escola de infantaria lá de Três Corações, não tinha bicho estranho nenhum, eles já estavam orientados. Então, isso que eu ia te perguntar também, porque parece que tem uma queda de um OVNI dia 13, que é antes, né? Antes disso tudo. Pois é, vamos na sequência. Então, mas como que o Exército já sabia? Como que eles chegaram tão rápido? Entendeu? Muito bem. Porque o Carlos, acho que é Carlos Souza, né? Que viu a queda, que ele se aproxima do OVNI. Sim. E já chega o Exército e tira ele de lá. Muito bem. Vamos por etapas, para a gente não misturar, né, os segmentos da pesquisa. Como eu já tenho centenas de horas dedicadas à pesquisa, vamos então aos segmentos. Vamos deixar o Carlos por último. Vamos voltar lá àquele ponto. Então, nesse desbarrancado, já tinham crianças jogando pedra. Sim. O Corpo de Bombeiros chegou. Como os senhores sabem, eles, quando tem algum animal estranho, ou animal peçonhento, ou às vezes é um cão, né, raivoso, aciona-se caixa de marimbondo, de abelha, aciona-se o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros chegou, só que o Exército já estava lá em Varginha, porque eles já estavam patrulhando a região. Vamos chegar ao ponto, como é que eles sabiam disso tudo? Os americanos informaram para eles. Vamos por etapas. Então, o que acontece? Eles são a maior força militar do sul de Minas Gerais. Eles têm lá mais de 3.000 militares dentro da escola. Eles têm todo equipamento de infantaria. Quando a situação se apresentou, e por coordenadas cartesianas, quando esse objeto começou a perder altitude, e o NORAD americano já estava acompanhando, porque, inclusive, quem atacou essa nave foram os americanos, isso aí é certeza absoluta. Ou foi com míssil ou foi com raio laser. Vamos na sequência. São muitos segmentos. Então, olha só. O que acontece? Aí, né, o Corpo de Bombeiros chega, desce o desbarrancado, tem esse platô. Se vocês assistirem o documentário do Goulart de Andrade, eu chego com ele no platô, explico, mostro para ele. Foi o melhor documentário brasileiro até então, foi o do Goulart de Andrade. Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Ele estava aqui no SBT? Na época ele estava na Band. Na Band. Se não me falha a memória. Então, eles desceram com aquela rede que eles usam para capturar animais, né? Jogaram a rede, a criatura estava abobada, não ofereceu resistência, jogaram a rede, a criatura ainda fazia um barulhinho semelhante a uma abelha fraquinha, fraquinho. Recolheram ela com luvas, tudo direitinho, equipamento, subiram o desbarrancado até o platô e logo à frente desse platôzinho do terreno já estava o caminhão Mercedes-Benz com aquela lona camuflada atrás para transporte de tropa ou carga. E eles colocaram numa caixa de madeira de aproximadamente 1 metro quadrado, colocaram ela lá dentro, tamparam mais assim com algumas lonas, jogaram com a rede embrulhada, já passaram para os militares, eles retiraram essa criatura às 10 e pouco da manhã, né, imediatamente para a ESA, em Três Corações. Repare, as meninas ainda nem tinham encontrado a criatura ainda. Ou seja, eles fizeram isso tudo à luz do dia. Do dia. Como, pelo que você está me falando, o Exército já tinha conhecimento de alguma forma que estava mapeando. Sim. Então, quer dizer o bombeiro lá, que recebeu o mérito de chegar lá, na verdade, a hora que ele entendeu a coisa, na verdade, o Exército já estava preparado para a remoção. E eles não estavam entendendo nada, essa que é a verdade. Então, né, como o Exército é a força maior, as Forças Armadas, elas se sobrepõem. Claro. Então, porque, em síntese, todas as outras polícias militares e o Corpo de Bombeiro, que pertence à Polícia Militar, respondem ao comando do Exército também. Eles são militares. São uma extensão do nosso Exército. Então, né, capturaram e levou embora. Vocês têm que ver o depoimento do militar, né, que participou dessa operação. Ele era um misto assim de euforia, de tremedeira, e, pelo amor de Deus, eles vão me matar. Pelo amor. Aí a mulher já estava também
já tinha chorado, não vai encontrar. Quem que é esse Pacatini? Quem que é esse italiano? Você conhece ele? Olha, os meus amigos tiveram que insistir muito para a mulher deixar ele sair e ir lá para esse canto escondido e escuro à noite para ele me dar esse depoimento. Eu tenho orgulho de dizer para os senhores, ninguém, nesses 26 anos, nunca botou a mão numa testemunha minha, civil ou militar. O acordo que eu assumi com todos eles, eu cumpro até hoje, ninguém botou a mão numa testemunha minha. Aí, quando esse militar me contando tudo, e eu ainda perguntei para ele, você tem certeza absoluta, Pacatini não é deste mundo? Qual que é a descrição? Não, aquele corpo todo marrom, franzino, sabe? Pequenininho, em torno de 1,10 m, 1,15 m aproximadamente, aquela cabeça grande, aquelas protuberâncias que de longe parece um chifre, aquele olho. Tem até um desenho aqui do... Isso, aquele olho que sai fora da órbita, vermelho, sem pupilas, sabe? E um cheiro de amoníaco, um cheiro forte, né? É a mesma indicação que as 3 meninas deram. Então, reparem, isso tudo acontecendo e eu ainda não tinha nem conhecido o Ubirajara. Isso tudo na noite que eu cheguei em Três Corações. Aí eu volto para casa e conto para minha mama. E minha mama veio dizer, meu Deus do céu, não se envolva com nada disso. Isso aí vai gerar um problema, como de fato gerou. Um gigantesco problema. Mas sabe como é que é? A pesquisa ufológica, né, está aí presente, nós entendemos que o público tem direito de saber, nós temos o direito de saber. Muito bem. Aí é que entra o avistamento das meninas. Então, elas estavam numa mudança, fazendo lá uma faxina, ajeitando uma casa que estava tendo uma mudança, e na hora de voltar para a casa delas no bairro Santana, cruzando uma daquelas trilhas lá no bairro Jardim Andere, por ser loteado futuramente, né? Tranquilamente, no meio do caminho, olha para o lado, está a criatura lá, agachada no muro. A primeira foi 10 horas da manhã. Aí, e isso é 3 horas da tarde, 3h30 da 3 da tarde. Elas passam, olham, levam um susto imenso, acham que tinham encontrado com um demônio, né? E gritos e saem correndo e vão embora para casa. Tanto é que elas chegaram em casa e disseram para a mãe delas, mamãe, nós vimos o demônio. E a mãe delas, a Luísa, muito guerreira, ainda disse, se o demônio apareceu para vocês, vai aparecer para mim, me leva de volta. Quando a Luísa conseguiu subir lá de novo, o bairro todo, sair do bairro Santana e chegar no bairro Jardim Andere, a criatura não estava mais lá no ponto. Muito bem, mas eles sentiram um odor fortíssimo também de amoníaco e uma pegada no chão, bifurcada, grande. Ela relata isso muito bem. Muito bem. Isso foi o que a mídia... O avistamento das 3 meninas. Foi o que a mídia relatou, foi por esse relato que eu fui para o sul de Minas. Chega no dia seguinte, eu vou a Varginha, vou lá na casa do Ubirajara e, muito calado, a fita cassete no bolso. Ele não sabia de nada. Me atendeu, educadíssimo, atencioso. Nossa, Pacatini, já ouvi falar de você também, que satisfação, fomos lá para a sala de estar, tudo, né? E eu falei, Ubirajara, então me conta, até o momento, o que é que você sabe, o que você pôde apurar aí de todos os acontecimentos. E eu fui descobrir que ele, na maior boa-fé, na melhor intenção, o que ele tinha em mãos naquele momento era o relato das 3 meninas. Muito importante. Foi o início de tudo. Então, ele repetiu para mim o que a mídia, é claro que ele repetiu com maiores detalhes, né? Ele é um grande pesquisador, ele é um colegão, ele é aquele pesquisador que todo mundo gostaria de ter na sua equipe. Ele é fantástico. Ele chegou conversando com você no mesmo nível, vamos dizer assim? Sim, me recebeu. Sem reter informação? Não, porque eu já cheguei com boas referências. Eu sabia quem ele era e ele sabia quem eu era, por referências, apesar de não termos nos encontrado pessoalmente. Então fomos com calma, fomos conversando, e eu então percebi que o que ele sabia era basicamente isso, era o que as 3 meninas já tinham relatado e a mídia estampou nos jornais. E batia, né, a descrição muito bem. Do seu contexto. Mas ele não sabia de nada ainda. Eu escutei ele primeiro. Quando eu escutei, ficou claro para mim que o que ele sabia, o que foi possível para ele, ele está em Varginha, ele procurou as 3 meninas, recapitulou junto a elas e contou a mesma coisa que elas, só que com um pouco mais de detalhes, né?
Então eu percebi que ele não sabia nada além do que já havia, por mais que ele tivesse essa intenção, essa boa vontade. Não foi possível para ele. E eu com a fita, a primeira, no bolso. Eu acabei de ouvi-lo. Quando ele acabou de dizer, eu falei, Ubirajara, eu vou te ajudar. Estou vendo seu aparelho de som ali, né? Está aqui, ó, 28 minutos. Vou te mostrar em detalhes como é que aconteceu a primeira captura antes mesmo das meninas terem avistado. Ele falou, você está brincando? Verdade? Aí ele também já tremeu todo. Ele falou, meu Deus do céu, botou a fita lá, ouvimos baixinho lá na sala de estar dele, ele ficou maluco. Quando ele viu o relato, né, e ele, né, naquele momento se estabeleceu uma grande parceria. Ele sabia que eu estava lá para ajudá-lo, para assumir as responsabilidades junto com ele e ir além. Então, este foi o primeiro depoimento militar relatando como aconteceu a primeira captura e, na sequência ali da casa do Ubirajara, nós fomos nas meninas e fomos informá-las, olha, antes de vocês terem avistado, já tinha sido capturada uma primeira criatura, nós fomos procurar lá no bairro testemunhas, tinha até um pedreiro que estava lá cuidando de uma obra, né? Ele relata quando os caminhões militares passaram na frente, depois foram atrás dele para intimidá-lo, mandaram ele calar a boca. E ali se estabeleceu uma parceria e nós desenvolvemos uma pesquisa de centenas de horas que nos mostram, sem sombra de dúvida, toda uma operação militar de acobertamento na captura dessas criaturas e retirada lá do sul de Minas. Os militares fazendo o papel deles, negando tudo, todos eles, todas as forças, o Exército, o Bombeiro e a Polícia Militar, todo mundo negando. Inicialmente eles disseram que era um casal de anões muito feios, tão deformados, tão feios que as pessoas se assustam. Só que eles foram na mídia falar isso e eu vim na mídia, na sequência, respeitosamente, desmentindo. E contando, não é isso não, a situação é outra. Muito bem. Como nós estávamos no mês de janeiro, pouco tempo depois viria o carnaval. Estava tudo armado e preparado para virar uma grande piada, uma grande gozação e, se bobear, um bloco carnavalesco até. Só que a coisa mudou de figura drasticamente, porque a partir do momento que eu cheguei na pesquisa, porque essa foi a primeira testemunha, eu solicitei a outros conhecidos que me ajudassem, os outros depoimentos vieram. Então eu passei a saber quem foi que participou, a patente, qual equipamento que usou, os horários, quem comandou, como é que foi feito, todo o modus operandi, né? Então, de cara, as pessoas que estavam se preparando para dar uma grande gargalhada e preparar seu bloco carnavalesco, acabou tudo. Não teve bloco carnavalesco nenhum, o pessoal falou, opa... Porque aí viu que a coisa era séria. Porque era mais fácil desmoralizar, sim, né? Esconde tudo. Agora, todo, né, o conhecimento que você tem, eles costumam fazer isso, de abafar uma história dessa, para não alarmar a população? É por quê? Você está fazendo a grande pergunta. De 1 milhão. Exatamente. Esses anos todos que eu tenho estudado e trabalhado dentro da pesquisa de campo, essa é a pergunta que todo mundo faz. E eu vou responder para os senhores com a mesma certeza de muitos anos de pesquisa. Me permitam, vamos partir de 2 pilares. Os senhores sabem, né? O nosso planeta Terra, ele tem seus princípios, seus povos e seus princípios religiosos. Alguns são cristãos, outros são muçulmanos, etc, etc. Os senhores imaginem o impacto de ordem filosófica se a própria Bíblia... Eu sou cristão católico, fui batizado, somos italianos, somos católicos. A própria Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Os senhores imaginem, nós estamos não só o Brasil é um país cristão, como muitos outros países também são. Vamos começar pelo Brasil. Imagine o impacto. Mas então, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é que pode uma criatura tão diferente de nós, não se parece conosco, e, ao que tudo indica, não pertencente ao nosso planeta, veio de onde?
Então o Deus deles é outro. Imagine um impacto religioso, filosófico. Começa por aí. É melhor deixar calado. Porque enquanto as pessoas estiverem sem o entendimento, o conhecimento, elas vão continuar no seu dia a dia, o seu trabalho, vão pagar a conta de luz, vão pagar a conta de energia e vão seguir adiante com suas vidas, né? Então, começa por aí. Segundo, o contexto militar. Se essas criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente vieram de outro sistema solar, de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, como fizeram isso? Qual é o sistema de propulsão? Qual é a metalurgia que preparou essa espaçonave? E o espaço aéreo não está seguro? Como é que você não viu isso? O espaço aéreo tem leis. Imagina um objeto que entra e sai, não dá satisfação, não pede licença. Né? O que eles estão fazendo aqui? Qual é a intenção? Então... E outra, né, torna todo o equipamento que a gente tem obsoleto. Totalmente. Isso cria insegurança. A gente fica à mercê da tecnologia. Então, se a nossa própria Força Armada não consegue lidar com o fenômeno, então nós estamos totalmente vulneráveis. Então, senhores, é muito melhor ficar calado, conduzir entre eles toda uma investigação, se conseguir colocar nas mãos nesses equipamentos oriundos destes seres, né? Estudá-los, fazer toda uma engenharia reversa, né, dentro dessa engenharia toda, as próprias criaturas, mas qual é o DNA dessas criaturas, como que elas sobrevivem, quem são. Então, vou dizer para os senhores, quem coloca as mãos dentro de uma engenharia reversa, num equipamento desse, domina o mundo por muitos e muitos anos. Então, aí uma coisa começa a se juntar com a outra. Então, quando você me pergunta, mas por que o acobertamento? Basicamente, já começa daí. Então, é muito melhor deixar o público de fora, que tende ao pânico, sim, e trabalhar isso de forma secreta, se for o caso, fazer intercâmbio com outros governos, dentro do interesse específico, e conduzir isso fora do alcance do público. Reparem que avistamentos, o registro de objetos voadores não identificados já acontece há décadas. Você pega o que ele está falando, pega o conto no rádio de Orson Welles, que para tudo, quer dizer, entra em colapso. E isso acontece, em estado de sítio mesmo, porque as pessoas vão ficar, por exemplo, preciso me proteger, daí ninguém vai trabalhar, a produção cai. Exato. Fica todo mundo em alerta. Pânico, as pessoas sofrem, as pessoas ficam sem dormir, começam a exigir explicações. Então, senhores, é muito mais fácil, é muito melhor, né, que seja acobertado, que a ciência estabelecida coloque as mãos no contexto. Essa ciência está dentro dos governos militares, eles fazem acordos com grandes empresas, grandes laboratórios. Dizem até que houve um salto tecnológico no planeta Terra depois de Roswell, né? Não há dúvida. Que é o chip, né? Sim. Que vem daí, que antigamente era tudo valvulado. Eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra em Roswell, né? Pouco depois da pesquisa de Varginha, que foi em 1996. Em 1998, eu fui a Roswell, tomei contato com os pesquisadores, visitei o museu e, conversando com toda uma equipe sigilosamente, eles marcaram um encontro secreto lá comigo, apareceram vários, inclusive o Stanton Friedman, o físico nuclear, né, que é o principal pesquisador. E, aproveitando o contexto, me permitam, a pesquisa de Varginha, lado a lado com o caso Roswell, são as duas pesquisas mais conhecidas no mundo. Com um detalhe, o caso Roswell, depois que ocorreu em 1947, o Stanton Friedman conseguiu trazer as primeiras informações mais contundentes 28 anos depois. Já na pesquisa de Varginha, pouco mais de uma semana, nós já estávamos na mídia divulgando como que aconteceu, quem participou, dando nomes, explicando as operações. Isso, por si só, faz a nossa pesquisa de Varginha um diferencial de todas as pesquisas relevantes do mundo. Roswell tem 75 anos, né, que aconteceu. Varginha tem 26, então as pessoas ainda estão lúcidas, estão bem, então tem muita ainda gente para dar. Testemunhas vivas não estão Entendeu? senil. O próprio James Fox fala no documentário que deixa ele assim muito contente, essa proximidade
com o que aconteceu foi agora. Exato. Agora. Aconteceu agora. Então, mas Pacatini, e esse salto? Porque assim, você falou de 5 criaturas. Uhum. Estamos falando de 2 até aqui. Como que foi 3. agora? A primeira foi fuzilada. A primeira foi fuzilada. Antes da captura. Por quê? Porque como essa nave, o que nós entendemos? Por um conjunto de fatores, nos levam a interpretar que essas criaturas não são alfa, elas são delta. Nós interpretamos ao longo da pesquisa que essas criaturas não nos sugerem serem os cérebros. Alguém as criou. Aí a coisa só vai se complicando, porque, como eu tenho conversado com os nossos colegas, reparem a guerra moderna. O que se tem feito na guerra moderna, dentro do possível, tirar o soldado do campo de batalha. Então, o míssil já vai sozinho. Os drones, os drones, não não é verdade? Nada, Então, imaginem uma raça alienígena que foi capaz de desenvolver uma espécie biológica como robôs biológicos. Como se fossem espiões. Exato, que eles conseguem colocar numa nave de abordagem ao solo, uma nave-mãe, uma nave maior, se aproxima do planeta Terra, solta estas, porque não foi uma só não, naves de abordagem com estas criaturas lá dentro. Com qual missão? Coletar espécimes vegetais, insetos, água, minerais. Quando o homem quis conhecer a Lua inicialmente, ele mandou uma sonda para lá. Eletromecânica. Quando foi para Marte, várias delas, né, os americanos, os russos, os chineses também já estão indo lá. Né? Até os indianos já estão tentando. O que se consegue fazer até hoje é mandar uma sonda não tripulada eletromecânica. Até porque, pelo que você me conta, eles foram capturados de forma sem resistência, ou não? Então, veja que interessante. Então, vamos na sequência. Imaginem uma espécie alienígena com uma tecnologia tão superior à nossa, que consegue criar estes seres biologicamente controláveis, colocam numa nave de abordagem que muito provavelmente, é claro que eu estou aqui dentro da pesquisa, o que sugere, essas criaturas de abordagem de solo, dentro do nosso entendimento, podem até não estar nem pilotando as naves. As naves seriam drones, essas naves de abordagem estavam comandando por uma nave que estivesse fora. Quando eu digo fora, não é bem aqui em cima do planeta Terra, não, pode ser um pouquinho mais distante, atrás da Lua, um pouquinho mais distante. E soltaram as naves como drones. E elas vieram para coletar, para fazer alguma experiência. Pesquisa, né? Imagina, uma pesquisa. Só que o NORAD americano, isso nós já sabemos, viu? A pesquisa já chegou lá nos Estados Unidos, eu quando estive em Roswell, conversei com outras pessoas, outros militares aqui do Brasil me colocaram em contato com outros militares lá nos Estados Unidos. Os americanos sabiam de tudo, porque eles ficam monitorando, porque os senhores sabem que um míssil nuclear ele é balístico, ele tem que desenvolver uma trajetória tal, né? Ele sai fora, né, do planeta Terra, vai um pouquinho ali para fora na primeira órbita e acompanha essa trajetória balística para cair no país onde eles querem atingir. Quem faz isso? Os americanos, os russos, os chineses, até a Coreia do Norte. Então, o NORAD tem um conjunto de satélites espiões na nossa órbita terrestre. Eles estão lá monitorando. Quando essas naves de abordagem entraram, né, elas foram abordadas, interceptadas pela Força Aérea Americana, e eu estou falando para os senhores com certeza, quem atingiu essa nave, eu vou explicar como, e ela foi perdendo altitude, ou foi um míssil, ou foi um raio laser de ataque da Força Aérea Americana, que tentou abordar, as naves foram se evadindo, eles conseguiram atingir uma delas, por coordenadas cartesianas, ela foi perdendo altitude, e o computador, por si só, já calcula. Olha, está passando da América Central, está indo para a América do Sul. Atenção, já passou pelo território do Amazonas, está indo para uma região chamada Minas Gerais. Qual é a força? E foi perdendo altitude. Qual é a força militar capacitada para tomar conta da situação? A sensacional ESA, Escola de Sargento das Armas. Eles foram cair exatamente no lugar preparado para isso. Preparado. Os americanos avisaram a ESA imediatamente, de forma sigilosa, colocou lá a sua equipe e já começaram a patrulhar, começaram a pesquisar pelas coordenadas cartesianas. Agora vejam que interessante, né? Naquela época,
10 quilômetros antes de Varginha, o casal Eurico e Oralina, né, que cuidavam de uma chácara, uma pequena fazendinha que tinha um gado, né, 10 quilômetros aproximadamente antes de Varginha. Acordam de madrugada, 1 e pouco da manhã, o gado galopando. A casinha onde eles moravam, de frente para este pasto, né, 20 metros de frente, e o pasto maior. A dona Euralina dá uma cutucada no Eurico e diz: estão roubando o gado aí fora. O Eurico falou: é mesmo, vou lá ver. Ela disse: não vai não, não vai não, esse povo pode estar armado, não vai não. Então eu vou abrir a janela. Aí ele abre a janela, né? E a dona Euralina chega também do ladinho da janela. O que eles enxergam? Na frente da janela da casinha, né, um objeto parecendo um submarino, do tamanho de um micro-ônibus, no formato de um submarino. Por quê? Cilíndrico, com uma pequena cúpula em cima que não era de vidro. Ele parecia ser todo metálico. Era a impressão que passou para o casal. Só que esse objeto soltava muita fumaça na sua traseira. Está na contracapa do meu livro. Soltava muita fumaça. Ele voava, né, entre 2 e 5 metros de altura do pasto. Bem baixo. Baixinho, na frente da casa deles, e eles lá na janela olhando para aquilo, né? Soltando muita fumaça. E o Eurico ainda faz uma explicação, pessoa simples, falou: Pacatini, sabe quando você pega um pano assim, mais velho, esfiapado, se você colocar ele na frente de um ventilador, sabe quando o pano faz assim? Ele dá aquela balançada, está balançando. A traseira do submarino, soltando muita fumaça, tinha uns pedaços metálicos, alguma coisa, dona Euralina confirmando tudo, ambos viram, balançando, parecendo que estava estragado, soltando muita fumaça, lentamente. Então eu vou dizer uma coisa para os senhores: um avistamento ufológico de 2 minutos, de 3 minutos, é muito. Porque se eu aqui, em 1 minuto, né, eu tocar essa caneta, né, eu tocar o seu óculos, e depois perguntar para os senhores, em 1 minuto, tocar no microfone, o que eu fiz? Eu garanto, 1 minuto só. Os senhores dizem: você tocou a caneta, o microfone e o óculos. 40 minutos, uma eternidade ufológica. O casal Eurico e Oralina lá da janela, olhando para aquele submarino devagarzinho, passando, soltando fumaça, balançando a traseira. Pesquisas depois nos mostraram, foram os americanos. Só que quando isso tudo aconteceu, os militares da ESA já estavam todos alerta, eles já estavam vasculhando para tentar encontrar alguma coisa. E encontraram. A primeira criatura, eles tomaram um susto enorme, não estavam preparados. Né? Um dos militares atingiu com 3 tiros de fuzil, apesar de que ele disparou 4. 3 acertaram a criatura, matou na hora. Aí a informação já correu para os militares: olha, a criatura é assim, assado, não atirem, vamos tentar capturar. Ela tem essa e essa configuração. E assim foi. Então, eles já estavam patrulhando. Quando começaram a ligar para o corpo de bombeiro para dizer: tem uma criatura esquisita aqui no Jardim Andere, naquele dia que as meninas avistaram à tarde, nesse período da manhã, o corpo de bombeiro foi acionado. E imediatamente já informaram o exército, já se mobilizaram e capturaram a primeira. Na realidade, a segunda. A primeira já tinha morrido. Sim. Capturaram a segunda. E de tarde as meninas presenciaram a terceira. Vamos na sequência. Tá. O que acontece? Isso tudo correu à cidade. Muito bem. Os militares atentos a tudo, né? Foi quando o policial da Polícia Militar P2, Marco Eli Xerezi. O P2 é aquele policial da inteligência. Ele fica infiltrado, ele faz missões secretas. Excelente policial militar, novo no vigor da sua condição física, né? Foi incumbido, junto com o seu parceiro, de sair num carro à paisana e sair pesquisando lá à noite aquela região do bairro Jardim Andere, já que as meninas tinham relatado essa criatura. Eles já sabiam que, muito provavelmente, essa criatura estava por ali. O exército também atento, só que eles já estavam patrulhando também o Rio Verde, mais lá para baixo. Eles estavam exercendo muitas patrulhas. Então é provável que o Xerezi, né, ele tenha capturado a criatura que as meninas viram. Isso, na sequência, então, o que acontece? Eles estavam passando lá com um Fiat, né? Um Fiat, aquele modelo com porta-mala, lembra o Fiat Uno, né? Com aquele porta-mala, o modelo standard.
E aquele bairro escuro, eles patrulhando naquelas trilhazinhas, a criatura passou correndo devagarzinho na frente do carro. Eles pararam o carro, o Xerez e o parceiro que estava com ele, e na euforia foram atrás. Só que a criatura, como as próprias meninas já tinham relatado, parecia estar se sentindo mal, não parecia estar bem. Nós já suspeitávamos, ou o calor estava muito grande, ou a pressão atmosférica, ela já estava sentindo, ao que tudo indica. Essa criatura passou na frente do carro, o Xerez parou o carro e foi atrás, na euforia de capturar, né, uma pessoa muito vigorosa, querendo realizar a missão, porque ele era cumpridor de missões, foi lá e agarrou a criatura. Ele estava sem luva, sem proteção nenhuma. A criatura, no movimento, deu uma arranhadinha debaixo do braço dele, ficou por isso mesmo, e levaram essa criatura. Como o Exército precisava ser avisado, eles também ali na hora não sabiam, mas a Polícia Militar tem contato dentro dos hospitais. Quando tem alguém ferido, baleado, eles levam para o hospital. E eles, nos contatos, nos conhecidos, eles foram primeiramente para o Hospital Regional de Varginha. Só que quando chegou lá, que os médicos, o pessoal, os enfermeiros viram, disseram, nós não temos condição de lidar com isso. Sabe? Nós não temos a menor condição, vocês têm que levar para outro lugar. E sugeriram, né, Humanitas. Só que aí os militares lá da ESA já foram avisados, teve essa e essa ocorrência em Varginha, e eles se precipitaram, tentaram ir para o hospital regional, já foram orientados, vão levar para o Humanitas. O Exército já entrou na situação, já fizeram os contatos no hospital e foi recebida lá no hospital. O grande detalhe é que este policial, Marco Eli Xerez, né, foi definhando, foi passando mal, foi perdendo a sua condição física, ficou acamado, foi internado, ninguém sabia o que ele tinha, fizeram um exame de sangue dele, né, e foi constatado, né, elementos tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele, não identificados. Porque ele teve esse contato físico e se machucou, então, tipo assim, chegou a entrar na corrente sanguínea dele. Entrou algum vírus, alguma bactéria, algo que é letal. A nossa espécie humana, está vendo como é que o Exército também sabe trabalhar em silêncio? E se essas criaturas tinham, duas hipóteses, naturalmente uma condição desses elementos no seu corpo, ou será que quem os fabricou, já que nós estamos entendendo que eles são delta, deu a essas criaturas uma condição de defesa com um elemento químico no seu corpo altamente nocivo a nós, que se em algum momento ficasse numa situação difícil... Como sapo. Tivesse como se defender. E é bem provável, como o ser já estava passando mal, a gente também deveria ter alguma coisa nociva a eles também. Muito provavelmente. Então, quem os fabricou, muito provavelmente conseguiu colocar no organismo destes seres uma condição de resistência a muita coisa no nosso meio ambiente, talvez nem tudo. Sim. Então, aí é que vem, olha como é que a situação fica difícil, os militares se viram numa situação, o melhor não é só por causa da religião e do impacto filosófico, não só por causa da questão bélica, que eles também queriam estudar, sim, mas imagina... Saúde pública. Saúde pública. Ele foi definhando, aí nós fomos conversar com a esposa dele, a esposa dele nos relata que antes dele sair nessa missão, ele disse para ela, olha, estou saindo numa missão ultra secreta, eu não vou voltar para casa hoje, não posso falar com você, mas tem uma bomba que vai acontecer, depois a gente conversa. A esposa dele nos relatou depois que ele disse isso para ela antes de sair naquela missão que culminou com essa captura. Então ele já tinha noção do que era. Ele foi informado, deram os detalhes. Quando a criatura passou na frente do carro, ele parou o carro e foi atrás. Agora veja, o próprio médico que cuidou dele, em leito de morte, ele já veio a público e já disse, o policial Marco Eli Xerez disse para o seu médico, antes de falecer, que ele participou sim da ocorrência, da captura, que aquele ferimento que infeccionou, e nunca que curava, e nunca que sarava, foi porque a criatura o arranhou. Agora, os senhores imaginem quando... Aí nós procuramos saber onde é que a família do Marco Eli Xerez residia, numa chácarazinha também próxima. Outro ponto lá de Varginha, né? Chácara normal, onde se tem também um gadinho, umas galinhas, uma chácara normal, né?
uma horta e tudo. Agora, os senhores imaginem eu chegar lá, eu e o Birajara, né? Nós na pensão, vamos procurar família? Não vamos procurar família. Chegamos lá, não tinha como avisá-los, nós não tínhamos o telefone, nós fomos pedindo informação. Olha, família Xerezio, sabe onde é que mora? Perguntamos aqui, ali, descobrimos, fizemos um mapinha lá num pedaço de papel, chegamos lá na chácara, já era noite naquela ocasião. Batemos na porta, veio o senhor Xerezio, né? Na sequência, eu falei, senhor Xerezio, eu sou Vitório Pacatini, o senhor não me conhece, esse é o Birajara Rodrigues, nós precisamos conversar com o senhor nos concederia alguns minutos? Muito sério. Não, faz favor, vamos entrar e tudo. Chamou a esposa, a senhora Xerezio. Eles sentaram na sala, aí veio a filha também. E eu disse, olha, os senhores vão me perdoar, cabe a mim, então serei eu que vou dizer aos senhores, viu? Eu estou aqui, só agora vocês imaginem a minha situação, para dizer para os senhores, porque se eu não disser, os senhores não vão ficar sabendo, que o seu filho faleceu, porque ele estava envolvido numa operação secreta de captura de um ser extraterrestre. Aí a mãe Xerezio já começou a chorar, quase desmaiou, caiu a pressão, eles tomaram o maior susto. Agora você imagina a responsabilidade de ir lá na casa da família, contar para eles, porque tudo foi acobertado. Ele faleceu, já mandaram sepultar, não teve velório, caixão fechado. Isso já demonstra muita coisa. Muita coisa. E veja, elementos, né, tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele. Então, a coisa foi ficando cada vez mais séria. As forças militares negando tudo e eu na mídia. E aí convocamos na época... Você acha que havia a possibilidade deles nem saberem do paradeiro do filho, se morreu, se está vivo? Não, eles ficaram sabendo, porque quando ele ficou adoentado, foi numa sequência de dias. Ele foi se sentindo mal, dali a pouco ele não conseguia ficar em pé, foi ficando acamado, eles iam no hospital visitar, eles foi entrando num estado de coma, a situação foi se complicando, eles sabiam que era irreversível. Então a família, foi feito o sepultamento, ninguém abriu o caixão, tudo muito rápido, orientação, não é para abrir, é para sepultar logo e tal. Senhores, né, e o Birajara, o dia que fomos lá, mas aquele frio na espinha, mas dever cumprido. Eles ficaram sabendo da situação do filho por meu intermédio, quando eu disse para eles. Então, a coisa foi se agravando. Aí a Marta Xerezio, irmã dele, também se juntou a nós, foi também buscando mais informações, né? E, à medida que as forças militares iam negando tudo, eu vinha na mídia e dizia, não foi isso não, não é isso não. Aí eu comecei a incomodar, eu comecei a ficar muito chato, eu comecei a ser... segundo eles disseram para mim, um traidor, né, da pátria. Uhum. Porque se as forças militares estão cuidando de uma situação e estão acobertando, quem sou eu para ir lá contradizê-los e ainda dizer a operação foi essa, aconteceu assim, assim, assado, nesse horário, quem participou foi o fulano, 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 quem comandou foi o outro senhor, como é que fizeram? Então, eu passei a incomodar de forma assim, gritante, um conjunto, eu não vou dizer de mentiras, eles são bons demais, o Brasil tem uma excelente força armada, eu não quero que eles fiquem melindrados comigo. Você fez essas denúncias, você deu os nomes de todos os militares no Fantástico. Inclusive no meu livro. Uhum. Aí, na sequência... Você se arrepende de ter falado os nomes? Mas em hipótese alguma, eu faria tudo novamente. É claro que a maturidade, a experiência que a gente vai ganhando, né, em qualquer dos nossos trabalhos, em qualquer das nossas profissões, o conhecimento, a maturidade, pode acrescentar melhorias no transcorrer da pesquisa, mas eu diria, a pesquisa ela aconteceu com muito critério, galgada nas ciências estabelecidas. Agora, vamos somar mais um fato? Repare, olha onde que a coisa chegou. Só que o Jardim Zoológico de Varginha, né, que é um lugar bonito, tem lá os animais, como qualquer zoológico, é um local que tem um quiosque. Este quiosque, o Jardim Zoológico, um pequeno quiosque, aluga para festinha de 15 anos, uma confraternização, alguma coisa. A entrada, inclusive, é independente da entrada principal. Aí, né, numa festinha de família, estava lá a doutora Leila Cabral, que era diretora, na época, do zoológico, e o veterinário doutor Marcos Mina,
já tinham nos confirmado que naquela ocasião havia uma variação de tensão muito grande. Então as luzes lá dentro, porque o zoológico é uma verdadeira floresta, tem as jaulas, os gabinetes e tudo, fica muito escuro, dependendo do dia que você dá muita tensão, variação da tensão. Mas o quiosque estava funcionando, ele tem lá uma condição mais favorável. A festinha estava acontecendo, né? E Dona Terezinha Klepp, que era fumante, uma senhora conhecida, querida, a família toda, né? Uma senhora já naquela época com mais de 50 anos, sai na varanda do quiosque para fumar um cigarrinho, puxa lá uma cadeirinha lá, senta, né? No que ela olha para frente, numa distância de aproximadamente 7 metros, tinha uma criatura lá olhando para a cara dela. Na grade, porque como a varandinha ela está num patamar um pouquinho mais alto, então para ninguém cair ali embaixo, 1 metro mais ou menos de altura, tem uma escadinha para subir, puseram uma grade. Do lado de fora da grade, tinha uma criatura lá, apoiada na grade, olhando para ela. Essa, inclusive, tinha um capacete dourado na cabeça. É isso que eu ia perguntar. Essa é a famosa criatura que tinha um capacete. Dourado na cabeça. Dona Terezinha ainda conseguiu ver que ela tinha um tom amarronzado pela luminescência que emanava dos olhos. Que olhos? Olhos para fora da órbita, como se fosse um réptil, sem pupilas, com alguma luminescência que dava para ela ver a pele. Agora, você imagina pessoas humildes, né, pessoas simples, se deparar com um bicho desse. Então, Pacatinho, mas é aí que está o que nos faz realmente acreditar cada vez mais. Você tem que ver que teve gente muito simples, gente que não tinha, com perdão da palavra, a capacidade de criar uma história dessa. De jeito nenhum. E de repente você pega... E que nem se conheciam. Um não falava com o outro, ninguém se conhecia. E aí você pega a inteligência do serviço militar que estava ali, que também dá o seu relato. Então, quer dizer, se você pegar a situação... São muitas pessoas relatando praticamente a mesma situação, né, que viveram, e com níveis culturais, intelectuais distintos. E esse foi um parâmetro da pesquisa. Sim. Dona Terezinha entra em choque, né? Aquele avistamento também, 5, 6 minutos, ela olhava, a criatura olhava para ela e ficou lá olhando. Ela não conseguia se mover, ela entrou em pânico, ela não sabia se aquilo era um demônio, o que era aquilo. Ela nem sabia exatamente o que tinha acontecido com as meninas. Muito bem, naquela ocasião. Aí ela entra, conseguiu forças para levantar, entrou, chamou o marido e falou, vamos embora agora. Falou, mas o que aconteceu? A festa aqui ainda está na metade. Agora, eu te conto no caminho. Aí, naquele pânico, ela apertando a mão dele, o braço dele, vamos embora. Fala para todo mundo encerrar. Vamos embora. E eles foram embora. E ela só encontrou forças para narrar o que tinha acontecido quando chegou em casa. Aí, nisso nós já estávamos na mídia, já estávamos com a pesquisa em andamento, eles nos procuraram. E nós fomos lá colher o depoimento dela. Mas vejam que interessante, a coisa só se complica. Senhores, na sequência, poucos dias depois, né, a doutora Lília Cabral, diretora, bióloga, o veterinário Dr. Marcos Mina, né, que tratava os animais com tamanho carinho, com tamanho cuidado ao ponto de darem apelido para os animais. Então, na hora que antes de ir embora, às vezes chama faz um carinho, chama ali na cerca, na grade, os mais tranquilos, né? Não os felinos, os leões. Dá um tchauzinho, de repente, depois de dar um tchauzinho, fazer um agradinho, volta no dia seguinte, está lá o Banzeco, apelido que eles deram para a anta. Banzeco, caído, morto lá no chão. Né? No dia anterior, antes do zoológico fechar no final da tarde, tchauzinho no focinho, um agradinho. Banzeco, caído. Né? Jaguatirica. Quantos animais no total morreram? 5, né? Em média. Né? Jaguatirica, veado, caatingueiro, aquele menorzinho. Né? Reparem, ficam em ambientes diferentes, comem alimentação diferente, né? São afastados um do outro. Todos estavam ótimos, muito bem cuidados. O que o veterinário fez? Bem, isso não está certo, como é que pode? Foi um susto, uma tristeza. Ele tirou as vísceras, mandou para Belo Horizonte para fazer o exame, para saber a causa mortes. O que foi que retornou? Elemento tóxico não identificado. Então eles morreram de quê? De não sei.
de não sei o quê. Então, eles próprios, quando nós contamos para eles do avistamento da Dona Terezinha lá dentro do zoológico, eles próprios associaram uma coisa com a outra, porque não tinha explicação, não seria possível uma anta, jaguatirica, veado, caatingueiro morrer da noite para o dia, literalmente, né? E levar as vísceras, animais distintos, alimentação distinta, saudáveis. Então, o que a pesquisa começa a interpretar? Muito provavelmente, aquela criatura que a Dona Terezinha viu, que aí nós já estamos falando de uma quarta, era uma força de resgate, porque várias naves foram avistadas nos céus do sul de Minas. Nós temos os relatos de diversos civis. Entendi. Então, eles estavam voltando para, tipo assim, resgatar os que estavam lá. Provavelmente, eles já estavam provavelmente, os fatos vão nos conduzindo numa operação de resgate. Então, provavelmente, né, entenderam que os seres humanos guardam num local lá, que muito provavelmente eles não sabiam nem que se chamava zoológico, mas tem um local que os seres humanos guardam animais de outras espécies. Será que a nossa equipe, que a partir do momento que a nossa nave, que o casal Eurico e Oralina testemunhou que não estava conseguindo mais sustentar o voo, não fazia barulho, não tinha barulho de motor, de nada. Era um sistema antigravitacional. É claro que os militares queriam pôr a mão, e puseram a mão. Muito bem. Essa nave tocou o solo. As criaturas desembarcaram dessa nave. Várias outras naves foram avistadas em cidades circunvizinhas e até mesmo na região de Varginha, em Três Corações também. Nós temos os depoimentos. Então, no âmbito da pesquisa, começamos a suspeitar que essa criatura... Mas por que ela foi lá para dentro do zoológico? Porque provavelmente, à noite, tudo escuro, de alguma forma, ela desembarcou por lá, muita mata lá dentro, zoológico muito bonito, muito bem cuidado, né? E estava tentando encontrar os seus parceiros. Muito provavelmente, estes vieram numa outra nave também de forma muito apagada, muito sem barulho, e conseguiu. Nós entendemos que é muito possível que esta criatura que Dona Terezinha viu tenha trazido este tipo de micróbio, esse tipo de elemento que naturalmente tem no corpo dele, que ficou lá dentro do zoológico, de alguma forma, contaminou os outros animais. Então, o do capacete já seria uma forma de resgate. É o que nos sugere. Entendi. Entendeu? Vamos Gustavo, você está sentindo... Cara, eu estou encantado com a história aí, intrigado. Não tem como você dizer que é mentira, não tem como dizer que não aconteceu, porque são relatos de pessoas totalmente diferentes, Isso, né? Falando da mesma coisa. Exato. É o mesmo ser, é o mesmo cheiro, é o mesmo tudo, os olhos. E em um curto tempo de espaço, porque foram acontecendo coisas. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí porque a gente vem com o resto da história. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga a sua família. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo.
Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, estamos voltando agora. Olha, uma história realmente fantástica. Eu acho que Roswell, assim, é conhecida internacionalmente. Acho que Varginha está começando a, tipo assim, a ganhar um mundo, porque são duas histórias fantásticas sobre um OVNI que caiu, sobre criaturas capturadas. Só que o Roswell aconteceu em 1947, Varginha aconteceu em 1996, e muito recente, então está muito na memória das pessoas. E estamos aqui conversando com o Pacatini, que é um dos primeiros caras, junto com o Birajara, que tiveram pesquisando isso. E na sequência, semana que vem, a gente vai estar com o Fred Morse, está aqui no estúdio aqui com a gente também. E a gente vai dar, semana que vem, já continua com outra história, vamos falar sobre o seriado e tudo. Mas vamos concluir a história de Varginha para a gente poder falar sobre o filme também. Perdão, senhores, o que eu posso lhes relatar também nesta nossa conclusão é que fotos e vídeos das criaturas, porque na sequência, depois que eles tiraram... Existe foto e vídeo. Mas eu estou dizendo para os senhores com certeza absoluta. Existe sim. Vamos aqui na sequência. Porque essas criaturas foram retiradas lá do sul de Minas, elas foram levadas para a Unicamp. Quem comandou essa operação nós já sabemos, já divulgamos, como que o comboio foi para Campinas, né? O grande cientista brasileiro que muito trabalhou pela ciência no Brasil, que é o professor Dr. Badam Palhares, foi solicitado a fazer uma análise dessas criaturas, né? Tentar identificar o máximo possível, antes que elas fossem cedidas para os americanos, que já estavam lá postos para retirar essas criaturas do Brasil. Pacatini, se eu não te interromper agora e te fizer a pergunta, não para de chegar a pergunta, incrível a tua força aqui. E chegou do Bruno Slonick, Bruno Abraão, ele perguntou o seguinte: você chegou a ver vídeos de autópsia? Eu sabia que essa pergunta ia chegar mais cedo ou mais tarde. Então, eu tenho que ser muito estrategista para respondê-la. Então, o que eu posso dizer? Sim. Senhores, toda vez que eu tenho estado, digamos assim, mais quietinho, sim, dentro de uma estratégia, não só eu, como alguns outros colegas que estão dando sequência, sim, também na pesquisa. Porque cada vez que eu apareço na mídia, as testemunhas arrepiam, ficam com medo e tendem a desaparecer. Morre de medo. É inacreditável como isso acontece até hoje, 26 anos depois. As fotos e os vídeos que estão nas mãos militares, já me foi informado, e eu concordo, tem toda uma estratégia militar, né? As nossas Forças Armadas são sensacionais, elas têm um Brasil inteiro para cuidar, não é só a Amazônia, não. Eu estou aqui, mais uma vez, tecendo um grande elogio a eles. Então, existe um acordo. Se vão ou não divulgar, será um meio militar que irá divulgar. Sim. Ok? Eu diria para os senhores, o que existe na mão deles, nós já sabemos. Nós já sabemos, viu? Como é de outro mundo. Mas eu diria para os senhores, não tem a menor sombra de dúvida. Isso aí eu já sei desde 2012. Desde 2012. Ok? Como é que é o que as meninas relataram, é o que os outros militares relataram, é o que a dona Terezinha Klepp relatou. Ok? Os militares decidirão, esses nossos grandes guerreiros decidirão quando será o momento para que eles tragam a público, se eles entenderem que vai ser o caso. Isso é um acordo que eu fiz com eles. Entretanto, outras filmagens e fotografias foram feitas por meios civis, lá dentro dos hospitais, o regional e o Humanitas, como lá na Unicamp também. Essas pessoas, ok, já entraram em contato comigo
E depois também, na sequência, veio o nosso grande parceiro pesquisador, o Marco Aurélio, né? Querem trazer esse material para as nossas mãos. É só eu ou o Marco Aurélio ou qualquer um dos nossos colegas aparecermos na mídia, começa a tocar o telefone, vem mensagem, mas vocês vão falar? Mas vão chegar na gente, vão identificar, não, fica quieto. Ele vai falar alguma coisa? Ou não seja, vai? as pessoas ainda têm medo. Inacreditável. Do que possa acontecer com ela. Eu já disse a eles, eu vou fazer a exposição do meio civil, a hora que eles assim permitirem. Se tiver alguém lá que seja identificável, a gente altera os pixels, não deixa identificar. Se tiver um anel, qualquer coisa, uma tatuagem, a gente... É o famoso disque denúncia. Fica à vontade que vai ter... A gente trabalha, não total. deixa identificar ninguém. Mas esse material já está nas nossas mãos, digamos assim, para ser revelado há 26 anos. Porque eles fazem contato, se eu venho na mídia, se o Marco vem na mídia, ou outros dos nossos colegas, some todo mundo. Então, isso já foi e voltou várias vezes. Por isso é que nós estamos num momento assim, num jogo de xadrez. Eu já falei para eles, nós já estamos esperando pelos senhores há 26 anos. Alguns dos nossos colegas, como o querido Claudeir Covo, a maior expressão da nossa ufologia brasileira, já faleceu. Né? E outros também. Então, eu já disse para eles, vocês vão ficar esperando todo mundo falecer? Sim. Então, eu diria, esse material existe, em mãos civis. Nós estamos trabalhando para trazer a público. Agora, o do meio militar, senhores, é absolutamente gritante, é definitivo, é muito mais nítido e muito mais bem trabalhado e de maior duração do que a do meio civil, porque a do meio civil foi dentro dos hospitais. Imagina se em 1996 a gente tivesse celular com câmera como a gente tem hoje. Não, teria sido muito diferente. Porque teria sido postado na hora, né? Sim. As pessoas teriam começado a gravar e postar na hora. Como é que você lida com esses dois mundos? O exército com o sigilo que tem até para preservar a ordem, né, de um país e, por exemplo, pegar o Fantástico, que, assim, sensacionalista, né, precisa da notícia, nós, da imprensa, precisamos da notícia. Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? É uma Porque situação... o cara vem com o microfone para você para conseguir a matéria. Claro. E aí vem o exército e fala assim, mas peraí, nem tudo você pode falar. Exato. Como é que você faz isso? Ah, senhores, é uma situação ambígua, a gente fica dividido e chega num ponto, a razão fala mais alto. A verdade é essa. Nós temos uma potência chamada Brasil, os militares a defendem de todas as formas, existe um intercâmbio das Forças Armadas brasileiras com outras Forças Armadas, inclusive os americanos, os europeus. Então, chega num momento, né, eu inclusive fui intimado para um inquérito militar lá dentro da ESA, né, fui com advogado, fiquei 4 horas lá prestando depoimento, e a situação é muito séria. Então, como é que eu faço? Eu fiz um acordo, eu tenho me mantido em silêncio, sabe? Estou deixando as coisas caminharem. No meu entendimento, já caminhou muito. 26 anos é muito tempo. Mas ainda permaneço e permanecerei respeitando, né, as determinações das nossas Forças Armadas. Mas queria, mais uma vez, dizer para os senhores, aconteceu sim, existem fotos e vídeos, são escandalosos, ok? Tenho conhecimento de tudo isso, vai chegar a hora certa, lá, de mostrar tudo, lado a lado com o caso Roswell, Varginha, e agora, dentro do documentário do nosso querido James Fox, o nosso colega, está de novo, né, adentrando não só a mídia brasileira, o mundo, e é um dos casos ufológicos mais importantes do mundo. A gente está aqui com um post do documentário, Momento de Contato, que é o caso Varginha, com testemunhas novas, com a visão de um americano que veio para cá, que ficou fascinado pela história, porque, na verdade, o filme é produzido pelo Marco Aurélio Leal, pelo Fred Morse, e quando ele soube da história, né, foi o Marcão que contou, né, com detalhes para ele o que aconteceu, e aí era para entrar no The Phenomenon, né? Uhum. E aí ele achou tão sensacional que ele não botou no final. E quando a gente assistiu The Phenomenon, eu disse, cadê o caso Varginha que o cara veio filmar aqui? Aí ficou todo mundo indignado. Pô, mas o cara Aí que a gente entendeu que ele queria fazer um filme específico sobre o caso Varginha, porque era uma coisa muito
Quantas pessoas você acha, assim, num total, que viram as criaturas? Assim, com militares, civis? Aí nós já vamos falar... É muita gente. Dezenas. É muita gente. É muita gente. E Varginha, senhores, que é, né, uma referência de desenvolvimento, já era naquela época, hoje mais ainda, né, é o maior polo exportador de café lá do sul de Minas, é uma cidade que tem multinacionais, indústrias, construiu o maior museu de ufologia de toda a América Latina, igual o Museu de Varginha, só em Roswell. É um gigantesco disco voador, sabe? Muito bem construído, está lá com a proposta de receber os turistas, divulgar. É uma das poucas cidades no mundo que construiu um museu daquele tamanho, com aquela infraestrutura, para homenagear um caso ufológico ocorrido no seu território. Então, fica aqui meus parabéns a Varginha, a sua administração. O museu é sensacional, nós vamos inaugurá-lo e as imagens vão chegar para os senhores. Pacatini, para encerrar, porque a gente está estouradaço aqui, ó, é sobre os helicópteros americanos que vieram. Queria que você falasse disso. Olha, não foram só helicópteros, vieram aviões de transporte também. Esses helicópteros foram vistos lá no sul de Minas, sim, não só em Varginha, nas imediações da Escola de Sargento das Armas, da ESA, né? E aviões de transporte de carga, por onde essas criaturas... Vieram aqui para Campinas, né? Sim, Viracopos, e de lá saíram. Eles foram avistados lá no sul de Minas. Ou seja, deve ter sido um acordo entre o governo brasileiro e o governo americano, e eles levaram as criaturas para lá. Né? Sim. Tem mais condições, né? Tem mais tecnologia, sim, e podem, com certeza, desenvolver um estudo mais aprofundado. Como o Brasil tem intercâmbio com os americanos e com outras forças militares, né? O Brasil soube administrar isso, porque realmente, naquela época, o que foi possível fazer, já fizeram muito. Sim. A excelente Escola de Sargento das Armas, a ESA, cuidou das operações, capturou essas criaturas, levaram para Campinas, que a Unicamp é um grande centro, sim, de tecnologia na América do Sul, só que chega num ponto em que isso não era o suficiente. Exatamente. Gente, olha, é uma história que não tem como negar, não tem como negar. Você pode dizer, é mentira, não tem como negar. Fala do documentário, como é que faz para assistir, entendeu? Como é que faz para... O documentário estreou aqui em Sorocaba, a estreia nacional foi na cidade de Sorocaba, que o Marco Aurélio Leal trouxe para a gente aqui, o James Fox autorizou. Mostra de novo o cartaz. Cartaz aqui para você, olha aí, tá vendo? Tampa a cara do Chuca que ajuda muito. E é isso, gente. Provavelmente vai estar em alguma plataforma de streaming em breve. A gente não sabe ainda qual é direitinho que está sendo negociado isso. Mas em breve vocês vão poder assistir. Eu já assisti e é muito, muito legal. Falar dos patrocinadores, agradecer o Gandini Hotel, Hotel Itu espetacular, reserve para sua família. Que lugar especial. Detalhes, assim, em todos os lugares, em todos os ambientes. Gostoso para passar. Você precisa descansar, meu amigo. Nem tudo é dinheiro. Vai lá, Gandini Hotel. Quero falar da Prime Conveniência. São 9 aqui em Sorocaba. Mandar um grande abraço para o Cássio, meu amigo. Quero falar também do Ramal 10. Melhor rodízio de pizza, o Brunão tá aí, sabe? Melhor rodízio de pizza de Sorocaba, Ramal 10, vai lá comer que você vai gostar. Grupo Alves Segurança, você que está construindo, tem uma construtora, você precisa de zeladoria, precisa de portaria 24 horas. Você vai chamar quem? Grupo Alves Segurança. Chutes Uniforme, tá aqui renovando com a gente, em Capela do Alto, mas eles entregam em toda a região, inclusive fizeram o nosso uniforme. Nós viemos de par de vaso, mandou ele preto. Então, gente, não foi combinado não. Foi combinado, a gente tem de várias cores, hoje deu certo aí. Sorrix, que tá cuidando do nosso sorriso aí, pra gente não ficar banguela, a gente vai ficando velho, fudido, aí precisa dar um tapa aí. E ó, eu vou te falar, o Dr. Thiago manja muito. Agradecer o Tradição Urbana, alta gastronomia, por um preço que você pode pagar. Avenida, Rua, Ana Monteiro de Carvalho, número 75, Santa Rosália. E falar de harmonização facial com a doutora Marília Corbelli. Vou falar uma coisa para você. Ela cuida daquelas mulheres. Sabe quando você olha uma mulher assim? Vamos falar, acima de 50 anos. Você olha e fala assim, que deusa, que linda. Passa na doutora Marília Corbelli. Sabia disso? Uhum. Ela tem cliente que está atendendo em São João da Boa Vista e em Sorocaba também. É isso aí. Agora agradeço o nosso convidado aí. Cara, eu estou muito feliz por você estar aqui, você estar com a gente.
Imagina, o mundo ufológico deve estar enlouquecido, tá em festa saber que você está voltando, né, à mídia e tudo. Muito obrigado, Pacatini, por você estar aqui. Gustavo, muito obrigado. Imagina, eu tive uma aula, eu peço perdão pela ignorância, mas fiquei encantado com a tua história. Muito agradecido. Eu que agradeço a todos vocês, viu? E deixo aqui registrado que a ufologia brasileira é apreciada em todo o mundo. Respeitada. Viu? Muito respeitada. É das maiores do mundo. E fica aqui o meu abraço para todas as nossas equipes ufológicas. É isso aí, gente. Olha, semana que vem, não perca, na sequência a gente já vai gravar agora com o Fred Morse falando sobre De Carona com os OVNIs, tá bom? Até mais, até a próxima.